Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Desmistificando Day Trade. Quem está falando aqui é o Leonardo Mota. Hoje eu quero ensinar para vocês sobre divergência de RSI. Para quem já me segue aqui no canal, sabe que esse vídeo que eu estou postando, ele é um vídeo novo, porque geralmente eu gravava vídeo apenas com a gravação de tela, mas agora estou filmando então o local que eu trabalho para vocês me conhecerem melhor. Aqui eu estou no meu local de trabalho, na advocacia, onde eu advogo e opero day trade pela parte da manhã e advogo na parte da tarde. Então quero poder compartilhar mais com vocês como que é a minha vida, como que é o meu dia a dia, tá bom? E poder ensinar vocês. O propósito desse canal é desmistificar os assuntos relacionados ao day trade, ok? E hoje o assunto que nós vamos desmistificar é a divergência de RSI. Quero poder ensinar para vocês como você opera a divergência de RSI, que na verdade se você souber utilizar, ele começa a se tornar para você um setup, um método. Ok? E eu quero ensinar essa divergência de RSI para vocês, esse método, esse setup, e espero que vocês gostem e aprendam com o que eu vou ensinar, né? Aprenda, porque é muito importante você aprender, você precisa buscar conhecimento. Quem me segue sabe que eu sou cristão, cito muitas vezes a Bíblia aqui no meu canal, e um dos versículos que eu sempre guardo comigo é Provérbios 2,6, que diz que o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, nós precisamos buscar o conhecimento, precisamos buscar o entendimento para que nós possamos então ser sábios naquilo que nós estamos fazendo. Então, eu não sei como que está o seu dia a dia no day trade, não sei o que você faz, não sei se você é cristão, mas se você for cristão, procure conhecimento, procure sabedoria, procure entendimento e peça a Deus. Tiago diz, peça a Deus sabedoria que Ele o dá. Não desista do day trade, é possível ganhar dinheiro no day trade, tá bom? Você precisa estudar. Se você tiver preguiça de estudar, se você for desanimado para estudar, você não vai conseguir. Mas se você estudar, fazer um plano de ação, você vai conseguir. Na vida tudo é difícil, nada é fácil, mas precisa de dedicação, precisa de esforço. E eu estou aqui para colaborar, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? E hoje eu estarei ensinando este setup, este método, usando o RSI, que é um indicador. E por que eu vou ensinar? Porque o propósito do canal é esse, é desmistificar estes assuntos. Então eu vou ensinar e no final do vídeo eu vou dizer para vocês se eu utilizo RSI nas minhas entradas, nos meus métodos, ou se eu não utilizo, ok? O RSI, pessoal, a divergência dele, geralmente as pessoas gostam de utilizar para ter como que eu posso dizer para vocês? É uma confirmação na entrada, certo? Às vezes você já tem um parâmetro de entrada, mas o RSI te ajuda, te confirma essa entrada, então você acaba entrando com mais confiança numa operação. Então, se você analisar, se você assistir esse vídeo até o final, você vai ver que esse setup, esse método de divergência do RSI, ele matematicamente ele é favorável. Então ele é um método vencedor, ele é um setup vencedor. Como que você descobre que um método, que um setup, ele é vencedor? Quando ele acerta mais e erra menos, quando a matemática está ao favor daquele método. Então você vai operar este método, por exemplo, dentro de 10 dias. Então dentro de 10 dias esse método ele tem que acertar mais e errar menos. Se ele acertar mais e errar menos, então a probabilidade de você sair no gain no final desses 10 dias, elas são bem altas. Então é isso que faz um método vencedor. E fora que você não utiliza apenas um critério para você entrar na operação, você utiliza outros critérios para que sua entrada possa ser uma entrada mais otimizada do possível. Então a divergência do RSI te ajuda, ok? Então fica comigo até o final do vídeo. Agora nós vamos para a tela e eu vou ensinar para vocês como utilizar a divergência de RSI, ok? E não deixa de curtir o vídeo e se inscrever no canal para que você possa receber mais conteúdos de day trade. Bora para a tela. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos aprender sobre divergência de RSI. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês o meu curso, tá bom? De Desmistificando Day Trade. O pessoal que mandou mensagem para mim no Instagram, que estava pedindo um curso, porque gostou do e-book que eu tinha lançado aqui, ensinando alguns métodos. Então, eu lancei o meu curso, tá bom? O pessoal que tem interesse em adquirir um curso completo para poder operar day trade. Olha o propósito do curso.
9 métodos consistentes, você vai aprender sobre análise técnica e o Price Action e toda a técnica para ser consistente. Se você descer aqui, ó, depois que você clicar no link aí que vai estar na descrição, você consegue acessar aqui, ó, todas as aulas que serão ensinadas no curso Introdução ao Day Trade. Então aqui você vai aprender algumas coisas importantes, o segredo para alcançar sucesso no Day Trade, Deus e Day Trade, corretoras, o ofício do trader, análise técnica versus Price Action, o Price Action você vai aprender, fundamentos do preço, vai aprender sobre tendência do mercado, tudo sobre as linhas de tendência, o que é um pullback, o que são suporte e resistências, topos e fundos de referência relevantes e confirmados. Você precisa saber isso aqui. Principais zonas de compra, zonas de venda para você operar. Não é em qualquer lugar que você compra, não é em qualquer lugar que você vende. Você vai aprender sobre o candle de start, falso rompimento de topo e fundo, retração e projeção de Fibonacci. Você vai aprender a criar o seu próprio gerenciamento de risco, vai saber utilizar o stop financeiro e o stop técnico, quando você deve usar os dois. E você vai ter aqui, pessoal, 9 métodos para você operar, e são 9 métodos consistentes, tá bom? 9 métodos consistentes. Se você aprender, e você vai aprender se você comprar esse curso, porque eu fiz esse curso... Pessoal, cada aula tem 30 minutos, eu ensino detalhe a detalhe, então aqui tem 9 métodos, tá bom? Método seguidor de tendência, método de reversão de tendência, método de continuidade, 9 métodos aqui, pessoal, você pode escolher qual método você quer ficar bom, ou você pode operar todos, eu opero todos, tá bom? Mas você pode escolher algum deles e ficar bom neles, tá bom? Ensino também sobre escalonamento de ordem, você precisa saber isso, explico por que eu não utilizo indicador, por que eu opero no gráfico de 1 minuto, aí eu tenho uma aula aqui, ó, praticando todos os métodos no índice, no dólar e também em criptomoedas, tá bom? Tem essa aula aqui, pessoal, essa aula aqui, ó, Psicologia do Trader, Medo, Pessimismo e Ansiedade. Ela é uma aula de virada de chave, tá bom? Tem muitas pessoas que não conseguem ser consistentes no Day Trade por causa da psicologia do trader. Essa aula aqui tem mais de 1 hora de aula, muito importante, ela muda o seu pensamento, ela muda a sua mente, é uma aula top. E para as pessoas que ficam aí, né, na dúvida de como declarar imposto de renda, também tem uma aula aqui, ó, como você vai declarar imposto de renda no Day Trade, na B3 e criptomoedas, ok? Como eu sei que você vai ganhar dinheiro se você comprar esse curso, você tem que aprender a declarar imposto de renda. Então é um curso completo, você pode comprar, tem garantia também de 7 dias, se você comprar e não gostar das primeiras aulas, você tem como pedir o reembolso. São 38 aulas completas, tá bom? Então, se você tem vontade de adquirir um curso e aprender a operar o Price Action, tá bom? O link está aqui na descrição, você pode acessar aqui este link e ver as aulas que eu ensino aqui e ver se você sabe dessas aulas, se você não sabe, se você ainda precisa aprender. Pessoal, é top o curso, tá bom? Top mesmo. Eu pedi muita direção para Deus para mim fazer esse curso e Deus foi me dando muita sabedoria, muita graça. Fiz de uma forma em que eu entendo que as pessoas vão aprender, porque tem muitos cursos que eu fiz na época, eu estava aprendendo que eles não se importavam muito em ensinar, simplesmente passava ali e não se dedicava ao ensinamento, sabe? Então aqui eu me dediquei, você vai ver que as aulas, a maioria delas são tudo de 30 minutos a 40 minutos, por quê? Porque eu procuro de fato ensinar, ok? Então vamos lá para a divergência do RSI. Pessoal, bom, a divergência do RSI funciona da seguinte forma, ó. Vamos fazer assim, primeiro eu vou na teoria, vou mostrar para vocês na teoria e depois a gente vai vir aqui na prática para aprender como que ocorre na prática, ok? Então vamos lá. Bom, o RSI, você sabe que ele funciona assim, né? Ó, tá aqui e o RSI tá aqui, ó. Quando chega aqui ele tá sobrecomprado, quando chega aqui ele está sobrevendido, certo? Então o RSI ele vai acompanhar o preço, certo? Como que você vai identificar a divergência de RSI e como que você vai operar nela? Vamos lá. Vamos supor, pessoal, que o preço está aqui, ó, subindo na tendência normal dele, certo? Está subindo. O RSI também vai estar subindo, certo? Até que o preço deixe um topo, bem aqui, ó, deixa um topo e aqui no RSI ele está sobrecomprado, certo? Aí o preço faz uma correção aqui, ó, e deixa um topo mais alto do que esse topo, que é esse aqui, ó, tá bom? Então ele deixou este topo mais alto do que este topo. Aqui no RSI, o RSI tinha que estar também acompanhando o preço. Ele deveria subir e fazer um topo do RSI mais alto do que o próximo topo. Só que o RSI ele faz? Ele faz isso aqui, ó.
e deixa um topo mais baixo do que este topo. Aqui no preço, este topo aqui, que representa este topo no RSI, ele está mais alto do que esse topo, certo? Porém, no RSI, ele ficou mais baixo do que o topo anterior. Então, está acontecendo aqui uma divergência de RSI. Se a gente traçar uma linha de tendência, aqui, ó, desse topo até no outro topo, a linha de tendência vai estar para cima. Aqui no RSI, a linha de tendência vai estar para baixo. Então, está tendo uma divergência entre o RSI e o preço, ok? E isso é um exemplo de alta, certo? No exemplo de baixa, vai ser a mesma coisa. O preço está descendo, certo? Até que o preço deixa um fundo. O RSI também está descendo, acompanhando o preço. Ele vai acompanhando o preço, ele deixa um fundo. Aí o que acontece? O preço vem, faz uma retração e deixa um fundo mais baixo do que esse fundo. E o que o RSI faz? O RSI, ao invés de deixar um fundo mais baixo também, ele deixa um fundo mais alto, certo? Ele deixa um fundo, esse fundo aqui, deveria ser, esse fundo aqui, ó, ele ficou mais baixo do que esse fundo, certo? No RSI, esse fundo aqui deveria ser aqui, ó, certo? Mais baixo do que esse. Só que o que aconteceu? Ele foi mais alto, então teve uma divergência de RSI. Traçando uma linha aqui também, ó, desse fundo até esse, a linha está para baixo e aqui a linha vai estar para cima. Então ocorreu uma divergência de RSI, ok? Uma vez que você entendeu isso, como que você vai operar? Aonde você vai entrar? Comprado ou entrar vendido? No caso do exemplo de alta, quando o preço mostrar uma divergência, ele deixar um topo e um outro topo mais baixo dentro do RSI, e esse topo do RSI ficou mais baixo, porém no preço ele está mais alto, que é esse aqui, ó. Ó, aqui ele está mais alto e no RSI ele está mais baixo. Então aqui você vai entrar vendido, certo? Aqui você vai entrar vendido. Na hora que der um candle de start, certo? Você entra vendido. Por quê? Porque houve divergência. Então o preço provavelmente ele tem grande chance agora de começar a cair. Então a sua venda é aqui, quando o preço deixa um topo mais baixo no RSI, porém no preço ficou um topo mais alto. Então no RSI o topo está mais baixo do que o topo anterior, no preço o topo está mais alto do que o topo anterior, certo? Então houve uma divergência. Aqui você vai entrar vendido. Opa! Aqui você vai entrar vendido. Na tendência de baixa, a mesma coisa. Aonde você vai entrar comprado? Você vai entrar comprado aqui, ó, aonde teve a divergência. Por quê? Porque aqui, esse fundo aqui, ele foi mais baixo do que esse fundo aqui, certo? Porém, no RSI, o fundo ficou mais alto do que esse. E, na verdade, ele deveria ficar mais baixo. Então, na hora que você consegue identificar a divergência, é aqui que você vai entrar comprado, ó. Ó, aqui que você vai entrar comprado. Por quê? Porque aqui teve divergência do RSI, ok? Eu espero que você tenha entendido. Vamos ali para a prática para você ver como que funciona no preço, ó. Eu já deixei alguns exemplos aqui, já para a gente poder entender. Olha esse exemplo aqui, ó. Vou colocar o RSI na tela, tá bom? Esse aqui é o RSI, índice de força relativa, tá bom? Olha como que funciona, ó. Você está vendo que o preço estava descendo aqui, né? Ó. Tá descendo até que ele deixa um fundo, certo? Esse fundo aqui representa esse fundo aqui no RSI, ó. Esse fundo aqui, tá bom? Aí, ok, ele deixou um fundo aqui. Aí o preço veio e deixou um fundo mais baixo do que esse fundo, certo? Na onde ele deixou o fundo mais baixo, aqui no RSI, ele deixou um fundo mais alto, tá vendo, ó? Porque esse fundo aqui representa esse fundo aqui no RSI. Quer ver, ó? Vou pegar a linha aqui para vocês verem, ó. Ó, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Ela descendo lá, então aqui, ó, tô colocando ela no preço. Olha onde ela dá aqui, ó, tá vendo, ó? Ó. Então esse fundo representa esse aqui e esse aqui representa esse aqui, certo? Então veja bem. Olha que interessante. Você está vendo que aqui a linha está descendo e aqui a linha está subindo? Então houve uma divergência. Então quando o preço mostrar essa divergência, aqui é sua compra, ó. Ah, mas como que eu identifico essa divergência? Pessoal, na hora. O RSI, ele mostra na hora a divergência. O preço, ele parou aqui e ele deu um start aqui, ó. O que aconteceu? Aqui no RSI, ele já vai apontar para cima. Então, você está vendo que ele deixou
o RSI aqui está mais baixo. O que o RSI deveria fazer aqui para não ter divergência? Essa correção aqui é essa correção aqui. Ele deveria vir fazer essa correção aqui e deixar um fundo aqui, ó, certo? E aí sim subir, mas não. Ele deixou um fundo aqui. Ele deixou um fundo mais alto. Então, espero que você esteja entendendo, ó. No preço, aqui no preço, o fundo está mais baixo do que esse fundo, mas no RSI o fundo está mais alto do que esse fundo. Então houve divergência. Então olha aqui, ó, a compra, olha como o preço esticou. Olha a compra certinho, tá vendo? E eu vou mostrar para você que isso aqui não é coincidência, ó. Ó, então aqui, ó, se você comprasse aqui apenas operando a divergência do RSI, olha essa pernada que você poderia ter pego, certo? Ó, só utilizando a divergência do RSI, beleza? Então aqui foi um exemplo. Deu gain? Deu gain. Vou colocar uma setinha aqui de deu gain, ó. Setinha verde quer dizer que deu gain, beleza. Então aqui foi um exemplo. Vamos procurar outro exemplo que eu marquei aqui, ó. Olha nesse outro dia aqui, ó, mesma coisa, ó. Aqui agora foi no exemplo, aqui foi no exemplo de compra, aqui vai ser no exemplo de venda, ó. Olha aqui, ó. Topo, certo? O preço deixou um topo. Aqui no RSI também, ó, topo, certo? Aí ele vem e deixou um outro topo mais alto do que esse topo. Você está vendo que esse pavio ele ficou mais alto do que esse topo? Aqui no RSI, olha onde que está o topo. Tá vendo a divergência? Aqui, se você pegar desse topo e traçar até no próximo topo, tem uma linha subindo. Se você pegar desse topo e traçar até nesse topo aqui no RSI, a linha está descendo, ok? Então aqui, ó, seria uma venda perfeita. E o preço veio buscar região de fundo, tá vendo? Veio buscar alvo. Então aqui também deu gain. Você tá vendo que tá tendo divergência? O certo era esse RSI, deixar esse topo aqui e aqui deixar um outro topo na mesma proporção desse topo, assim como deixou um outro topo na mesma proporção desse topo. Mas o RSI ele ficou divergente do preço. Ok? Então ocorreu uma divergência de RSI. Então na divergência, quando ocorre a divergência, ou seja, você identificou que o preço deu esse candle de start. E aqui no RSI, o RSI não está sobrecomprado, que ele deveria estar sobrecomprado, ele deveria deixar um topo aqui, mas ele deixou um topo aqui embaixo, ou seja, tem uma divergência. Então você pode vender aqui, tá bom? E aguardar o preço, ok? Então aqui deu gain também, ok? Setinha vermelha de gain. Outro exemplo que eu marquei aqui, ó. Ó para vocês verem, pessoal. Olha aqui, isso aqui é na prática, ok? Ó. Ó. O preço deixou um topo e aqui deixou um topo, ok? Aí ele deixou um topo mais alto, tá vendo? Ó, tracei a linha, dá para ver que a linha está subindo. Então ele deixou um topo mais alto, mas no RSI o topo está mais baixo. Então houve divergência do RSI. Aqui você poderia vender e o preço veio e pagou no primeiro alvo, que é esse fundo aqui, certo? Primeiro alvo, segundo alvo é esse fundo, terceiro alvo é esse fundo, quarto alvo é esse fundo, ok? Mas ele pagou no primeiro alvo e ainda passou um pouquinho, veio buscar o segundo alvo, certo? Aqui teve uma venda perfeita com a divergência do RSI. Top, né, pessoal? Vamos colocar aqui, que deu gain, ok? Eu só estou pegando a divergência. Depois que você aprender isso, você começa a testar no gráfico, só procurando o RSI e preço, aonde que houve divergência, ok? Onde que houve divergência, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui já não houve divergência, ó. Aqui, ó, desse fundo aqui a esse fundo aqui, ó, vou traçar uma linha, ó. Ó, não tem divergência, ó. Vou pegar o RSI, ó, o fundo do RSI, esse fundo aqui representa esse aqui, ó, que não acabou de marcar, e vou traçar nesse outro fundo aqui, ó. Ó. Então só para vocês verem, ó. Tá batendo, né, os fundos, ó. Tô aqui no preço, lá no RSI também tá batendo. E esse fundo aqui tá batendo. Então, veja bem, aqui não teve divergência, eu só estou mostrando para vocês quando não tem divergência, ó. Fundo, certo? E um fundo mais alto do que o último fundo. Aqui no RSI não teve divergência, ó. Fundo e o outro fundo ficou mais alto do que o fundo anterior. Então não teve divergência, tá vendo? Não ocorreu divergência. Então, o que eu estou ensinando para vocês aqui é a divergência. É quando o RSI não está obedecendo o preço. Então aqui deu gain. Olha isso aqui também, ó. Ó, topo, certo? Aí aqui no preço, o preço fez um topo mais alto do que o topo anterior, certo?
fez um topo mais alto, certo? Aqui, ó, então temos 3 topos. Temos esse topo e o terceiro topo, ok? São topos, ó. Ó, topo, fundo e topo, ok? Então, primeiro topo, segundo topo, aqui o terceiro topo que foi a entrada de divergência. Por quê, ó? Primeiro topo, segundo topo. Aqui estava cumprindo ainda, ok? Não estava cumprindo, ó. Tá vendo a linha mais alta e aqui também a linha mais alta? Só que no terceiro topo, que foi o último mais alto desses topos, aqui no RSI o terceiro topo foi mais baixo aqui no RSI, tá vendo? Então ocorreu divergência. Então a sua venda seria aqui, ok? Você não seria estopado e o preço veio pagar. Veio pagar o primeiro alvo e quase veio buscar o segundo alvo, ó. Chegou próximo, ok? Então aqui o preço também deu gain, ó. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma opção. Ah, anotei outra aqui, ó. Pessoal, top isso aqui, ok? Aqui, ó. Topo mais baixo e topo mais alto no preço. Porém, o RSI que deveria seguir o preço, o que o RSI fez? Ele fez um topo mais alto aqui, que é esse aqui. E esse topo aqui no RSI, ele deveria ser mais ou menos aqui, ó, para ficar mais alto, certo? Ó, para ele vir aqui. Mas o que ele fez? Ele foi mais baixo. Então, ó, houve divergência com o preço. Aqui no preço, este topo ficou mais alto, mas no RSI ele ficou mais baixo. Então, aqui seria uma venda e veio buscar o primeiro alvo, ó. Bateu no primeiro alvo e não foi no stop, ok? Bateu no primeiro alvo. Por que o primeiro alvo? Porque se chegou em região de fundo, o preço tem que romper fundo. Se ele não romper fundo, ele vai voltar a subir, ok? Isso é o price action. E se ele rompe fundo, ele vem buscar o próximo fundo. Se ele rompeu o próximo fundo, ele vem buscar o terceiro fundo. E assim vai, ok? Isso que é o price action, pessoal. Isso é o price action, ok? Espero que você tenha entendido como que funciona o RSI. Deixa eu ver se eu marquei alguma outra aqui. Não, marquei só essa daqui. Mas se a gente for pegando aqui, ó, a gente vai achar vários, tá bom? Vai achar vários. É só você treinar. Então, observa, pessoal, que todas as vezes que a gente viu aqui, ó, eu peguei nos dias que teve divergência, ok? Nem sempre essa divergência ela vai aparecer. Mas quando ela aparece, ó, ela é gain, pessoal, ó. Apareceu uma, aqui nesse dia apareceu 3 vezes, as 3 vezes foi gain, 4. Não teve nenhuma vez aqui que deu loss, ok? Ah, você pode falar assim para mim agora. Não, você procurou só os que deu loss. Não, pessoal, eu procurei aqui no preço aonde teve divergência, ok? Os lugares que não teve aqui eu não anotei. Aonde tivesse divergência eu ia mostrar para vocês, ok? E se tivesse dado loss, aí eu ia falar, ó, que deu loss. Mas nesses exemplos aqui que eu peguei, deu gain, entendeu? Tá bom? Então a matemática aqui, nessa minha análise, ela foi ao meu favor. Se eu fosse operar só divergência, eu tinha saído no gain nesse dia aqui, ó. Tá bom? Tinha saído no gain. Então o que eu recomendo você fazer? Ah, quero operar esse método, quero operar esse setup. Treina, pessoal. Não vai sair operando, não, tá bom? Pelo amor de Deus. Treina e treina e treina. Coloca sua cara na frente do método aí e treina e treina e treina. Como você quer ser abençoado se você não se esforça, tá bom? Para ser abençoado. Então treina. Agora eu fiquei de falar para vocês se eu utilizo ou se eu não utilizo, tá bom? Bom, eu não utilizo, tá bom, este método. Eu estou apenas ensinando para vocês, porque eu aprendi quando eu estava operando day trade, ok? Eu aprendi divergência de RSI, aprendi operando lá em criptomoedas, só que os métodos que eu utilizo hoje, eles são melhores do que esse aqui, então eu não utilizo. Poderia utilizar mais para frente? Poderia, porque é um método bom, certo? Mas eu não gosto de usar indicador na minha tela, vocês sabem disso, tá? Eu gosto da tela limpa assim e tal, Então eu estou usando esse indicador aqui apenas para ensinar para vocês. Então eu não utilizo, tá bom? Mas poderia utilizar, poderia, porque é um indicador muito bom, tá bom? Ele te ajuda muito nas suas entradas, mas eu não utilizo porque eu gosto de operar com um gráfico limpo. Então, para mim entrar, por exemplo, aqui, eu tenho outros critérios que não precisa do RSI, eu tenho apenas a leitura do Price Action, ok? Então, eu espero que você gostou. Não deixe de curtir o vídeo, dar um like aí para fortalecer o canal, desculpa, o meu canal. É muito importante o seu like, tá bom? O YouTube entende que as pessoas estão gostando daquilo que eu estou ensinando, beleza? Até o próximo vídeo.